E assim, quais são os fatores mais comuns? Você já citou, que assim leva a pessoa a ter essa dependência, então, tanto das drogas quanto dos comportamentos. Quais são os fatores? Geralmente, os fatores que levam a tornar dependente, existem os fatores biológicos, tá? Que a gente sabe que a predisposição genética da pessoa que, vamos Uhum. dizer que a família, né, tem alguém que utiliza, então aquele adolescente tem também a predisposição genética de utilizar, né? Existe aí também as psicológicas, né, que a gente sabe que, quando eu falo assim, que às vezes os pais, eles têm que cuidar muito da saúde emocional dos filhos, né? Porque os traumas emocionais, ansiedade, depressão, baixa autoestima, aquela criança muitas vezes que não se sente pertencente, que ela não se sente importante, né? Então, ele muitas vezes utiliza a substância como forma de automedicação, né, para fugir um pouco da realidade, né? E também as personalidades impulsivas, né? Tem aqueles jovens que a gente observa que eles buscam aquela necessidade da variedade, né? Então, também leva a pessoa a utilizar. Existe também o social, né, que é o mais importante dos pais, são fatores que levam, que é a pressão de grupo, né, um ambiente permissivo, estar próximo de pessoas que utilizam ali, né, também os conflitos familiares, o isolamento, vai aumentar a vulnerabilidade dessa pessoa utilizar. E também o ambiente, né, a gente sabe assim que aqueles jovens que vivem em favelas, aqueles jovens que vivem às vezes num ambiente de estresse, violência, a gente sabe que adversidades econômicas, tudo isso são fatores que levam a pessoa a querer utilizar substância, até comportamentos também, que a gente sabe, assim, quando a gente fala de dopamina, tem alguns alimentos, até mesmo jogos eletrônicos, né, quando a pessoa tem aquele comportamento, é liberada a dopamina, né, e a gente sabe que lidar com a adicção, a gente lida com prazer, né, e tudo que é bom, né, a gente sabe que é desafio e a pessoa precisa muito dessa consciência, dessa ajuda, né? Até de falar para não utilizar, tá? Então, não tem nem a curiosidade de utilizar, né? Porque uma vez utilizando, ela pode aí se tornar um adicto, né? Como é o caso das drogas estimulantes. Drogas estimulantes não se brinca. Ele pode se tornar um dependente químico já da primeira vez, da segunda vez, já e não conseguir parar, somente com um tratamento, né? Que ele precisa de Uhum. tratamento. Certo. Assim, quais são os sinais que mostram que a pessoa está lutando contra a adicção? Quais são os sinais? Na verdade, quando os impactos tu quer saber assim, como identificar Quais são os sinais, né? O que mostra que a pessoa está lutando contra a adicção? A gente sabe assim, quando a pessoa, muitas vezes, ela começa a perceber que ela utiliza a substância e ela não consegue mais parar, tipo assim, hoje eu não quero mais substância, ela sente aquela necessidade, ela começa, geralmente a pessoa quando começa a se tornar dependente, ela perde o interesse em tudo que ela fazia antes, que ela sentia prazer, ela não sente mais. Ela vai sentir prazer só para usar a substância, né? E aí, muitas vezes, ela já começa a perceber assim, que ela não tem mais controle, que ela sente aquela necessidade, entende? Então, ela vive em função da substância. E aí vai aparecer, muitas vezes, existe a questão das reações físicas, né? Uhum. Que a pessoa, ela tem as chamadas, começa a ter problema cardíaco, o hepático, o sistema imunológico daquela pessoa também, algumas drogas, como a maconha, ela baixa a imunidade. Existem algumas doenças crônicas, o álcool, principalmente, a pessoa tem a cirrose, no caso dependente de cigarro, tem o câncer, né? E existe também os fatores psicológicos, que vai desencadear também, né? Os impactos físicos e psicológicos, que é o caso da depressão, ansiedade, transtorno psicótico, e também a pessoa já não tem mais controle, né? O autocontrole, ela é aquela pessoa reativa, né? Ela não tem mais aquela capacidade de tomar decisões racionais. E ela também, existe um comprometimento também cognitivo, que a pessoa às vezes perde a perda da memória, dificuldade de concentração e aprendizagem. E são várias consequências, né? E também, principalmente na área neurológica, que a pessoa, ela começa assim, o julgamento, ela não tem mais aquele julgamento certo ou errado, o autocontrole, você vê assim, que a pessoa que é totalmente reativa, é por isso que justamente você faz a questão da violência doméstica, né?
A violência doméstica, também, quando o usuário está sob o efeito da substância psicoativa, ele não tem o autocontrole, né? E muitas vezes acontece a questão da violência física, né? E a pessoa não tem controle das emoções quando está sob o efeito das emoções. Eu sempre falo o seguinte, a pessoa, quando utiliza o álcool, é como se aquele fiscalzinho, né? O fiscal lá, ele adormecesse e o id ficasse aí por conta, né? Então, a gente sabe que a substância psicoativa é onde a pessoa perde o autocontrole, né? Porque o fiscalzinho adormece e a pessoa fica aí, às vezes, por volta dos desejos, das vontades, não tem controle, né? Perde o autocontrole. E é por isso que acontece, até a questão a gente observa na questão da violência doméstica, das simples discussões, desencadear até num óbito, né? Um homicídio naquele momento, né? Você estava sofrendo essa substância psicoativa e depois vem o arrependimento, né? Então, é algo muito sério a questão de utilização dessa substância psicoativa, porque a pessoa, ela perde toda essa função, né? Esse julgamento do certo e errado, esse autocontrole.